A investigação em psicologia nem sempre começa no laboratório. Muitas vezes nasce da prática, dos contextos e das pessoas com quem trabalhamos diariamente. Hoje damos voz a mais uma das pessoas que transforma essas perguntas em investigação relevante e com impacto real no dia-a-dia de quem exerce psicologia em Portugal. Falamos com Helena Pereira, é psicóloga e doutorada em cuidados paliativos pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. No final do ano passado, ousou-se ainda a iniciar um segundo doutoramento em Psicologia e Aconselhamento na Universidade Portucalense. É também professora auxiliar convidada na mesma universidade e investigadora doutorada no Centro de Investigação Rice Health Research and Innovation. Para terminar esta breve apresentação, dizer que é responsável pela área da ciência do comportamento e investigação em inteligência artificial aplicada à saúde mental na empresa Visual Thinking Digital Organization Limitada. Bem-vinda, Helena, e obrigada por estares aqui hoje connosco. Vamos ter uma conversa muito interessante. Como habitualmente, vamos começar por perceber como surge o interesse pela tua área de investigação, neste caso, cuidados paliativos, decisões de fim de vida, nomeadamente a eutanásia, e já aí vamos, e também mais recentemente pela inteligência artificial aplicada à saúde mental. Ok, antes de mais agradecer este convite, é com gosto que estou aqui. O interesse por este tema é muito curioso porque se relaciona com tudo na minha vida que tem sido um juntar de vários acasos felizes. E então, na realidade, aquilo que me chamou primeiramente a atenção não foram propriamente os cuidados paliativos em si, foi um bocadinho antes o próprio tema da eutanásia e suicídio assistido, portanto, a morte medicamente assistida, como é assim de facto chamada, eu considero mais morte medicamente antecipada, mas já lá iremos relativamente a essa diferença. Os cuidados paliativos, de facto, relaciona-se com a morte, não é? Mas há muita vida, a promoção da vida e há muito a promoção, e bem, não estou a dizer que é errado, a promoção de que a morte deve ser algo natural e, portanto, não antecipamos. A morte é um dos princípios dos cuidados paliativos e, portanto, foi ainda assim uma ousadia ter escolhido o doutoramento em cuidados paliativos e este projeto ter sido aceito no doutoramento em cuidados paliativos. E então foi assim que surge o projeto e o interesse nesta área dos cuidados paliativos e depois foi assim o meu percurso até julho do ano passado, em que concluí o primeiro doutoramento. E há bocado tocaste num ponto super interessante. E eu também sou suspeita porque também na minha investigação fui pelos cuidados paliativos, mas que é precisamente o que é que afinal são alguns dos conceitos que estás a trazer para cima da mesa e uma das coisas importantes desta rubrica é nós falarmos e simplificarmos alguns dos conceitos trazidos e que socialmente já vamos falando e cada vez mais, ainda bem, já se fala de cuidados paliativos, morte medicamente assistida, portanto, se calhar pedir-te para dares aqui vou dizer, não é uma definição, mas um bocadinho afinal o que é que são os cuidados paliativos, não é? Quando os conceitos que te fizerem sentido, tendo em conta o rumo que esta conversa vai levar, simplificar, provavelmente até mesmo a questão da morte medicamente assistida, para qualquer pessoa que ouça esta conversa conseguir perceber, mesmo a bioética, afinal o que é isto? Sim, eu acho que a principal definição de cuidados paliativos que importa aqui fazer é, de facto, desmistificar mitos que existem nos cuidados paliativos e que assustam ainda muitas pessoas e até profissionais da nossa área e outros profissionais de saúde relativamente àquilo que é os cuidados paliativos. E o primeiro mito que existe relativamente aos cuidados paliativos é que os cuidados paliativos se relacionam com a morte, ou seja, que os cuidados paliativos é só para quem está a morrer. E que é quase como uma desistência da pessoa, quando já não há mais nada a fazer, é que entram os cuidados paliativos. É logo o primeiro mito que eu gostava de esclarecer. Não. É a partir, e cada vez mais existe esta noção de que os cuidados paliativos devem entrar logo no momento do diagnóstico de uma doença grave e incurável, que não significa que vá obrigatoriamente levar à morte e que a pessoa até pode durar muitos anos e que é o que acontece muitas das vezes. Portanto, os cuidados paliativos é um chapéu mais alargado que depois, de facto, inclui os cuidados em fim de vida e aí sim é que pessoas que já estejam perto do momento da morte, com a expectativa de que a morte venha a ocorrer mais ou menos em 6 meses, e estes cuidados em fim de vida ainda incluem os cuidados em agonia,
que são então é o momento, as últimas 24 horas de vida da pessoa. Mas os cuidados paliativos é, portanto, a bola maior, o guarda-chuva maior, que inclui estes cuidados em fim de vida. E, portanto, é no fundo o alívio do sofrimento que se centram, de facto, os cuidados paliativos, naquilo que possam ser os seus diversos motivadores, que pode ser de origem física, psicológica, existencial, espiritual, etc. E, portanto, outra questão que também importa e que eu acho muito bonito dos cuidados paliativos e que importa que até todas as outras áreas da saúde pudessem incluir, que é, não se pode intervir nesta área sem ser uma equipa multidisciplinar, nos quais os psicólogos e bem estão incluídos na parte da dor psicológica que poderá causar, de facto, este sofrimento que necessita de ser, de facto, mitigado. E, portanto, os cuidados paliativos têm uma visão muito bonita das pessoas como um todo. A chamada visão holística, que às vezes até tem uma conotação negativa, mas os cuidados paliativos é esta a visão que defendem, uma visão holística das pessoas. E depois a questão do sofrimento intolerável, que é então aí que entra a morte medicamente antecipada ou assistida, comumente conhecida como assistida, que é quando a pessoa sente que o seu sofrimento não é mitigável de forma nenhuma, por mais que esteja a ser intervencionada por várias áreas de equipa multidisciplinar, ainda assim a pessoa sentir que o seu sofrimento não vai ser mitigável e que é intolerável. E aqui entra como, de alguma forma, solução na cabeça da pessoa, se calhar o que eu deveria, se calhar a solução que eu tenho é terminar com a minha própria vida. E, portanto, foi ao longo do doutoramento este conhecimento que fui um bocadinho fazendo, mas afinal, o que é isto da morte? O que é que faz uma pessoa pensar na morte? Como é que evolui esta vontade ao longo do tempo? Como é que pode também cruzar-se com a ideação suicida? E o resultado final deste doutoramento foi então uma escala, pelo menos com as características psicométricas estudadas para a população portuguesa, mas que teve aqui muita reflexão sobre o que é isto da vontade de antecipar a morte. Eu acho que nós, investigadores, o que sentimos é isto, que é termina-se uma investigação e surgem mais perguntas, não é? Exatamente. Portanto, provavelmente foi isso. Portanto, isto tudo para dizer que nesta área fala-se de muita coisa, mas está tudo muito incerto, tudo muito misturado, tudo muito confuso. Logo à cabeça, o que é que afinal é a morte medicamente assistida ou antecipada e o que é que isto inclui? E na verdade, o termo comum é morte medicamente assistida, mas depois acaba por ter imprecisões, porque, não é? Considerando a origem da palavra assistir, até parece que todas as outras mortes não são assistidas, não é? Assistir é dar assistência. E todas as mortes quer-se que sejam assistidas, portanto que tenham aqui assistência por parte do profissional, quer ela seja antecipada ou não. Até em Portugal já querem instituir um outro termo, que é morte provocada a pedido. É um termo interessante, não nego, mas depois não tem sustentação científica. E se nós queremos trabalhar isto de uma forma séria, temos que de alguma maneira também dar seriedade às coisas e aos próprios conceitos. E, portanto, existe logo aqui uma incongruência e inconsistências. Enfim, nós acabamos, em termos de equipa, de se definir que se o conceito é morte medicamente antecipada ou morte antecipada, o termo será vontade de antecipar a morte. E depois aí daria horas a explicar porque é que escolhemos vontade em vez de desejo, a própria psicologia ajuda-nos a explicar a diferença, não é? E é muito mais porque a vontade é algo que leva para a ação e se a pessoa no fundo, segue o caminho de eu quero fazer um pedido, é muito mais vontade do que desejo, que fica mais no campo da ideação. E, portanto, a própria psicologia ser envolvida neste processo acaba por também ajudar, no fundo, nós queremos ajudar a clarificar conceitos. E que é fundamental, até porque depois se trata de fazer leis, não é? Exatamente. Como temos ouvido falar e que acaba por ser importante que haja profissionais, não é, como nós. E, portanto, no fundo, a nossa lei até estava a ir bem nesse caminho, pelo menos era a única que estava a definir um papel para o psicólogo, com um papel claro, não é obrigatório, mas o profissional de saúde, neste caso o médico, tem a obrigação de dizer à pessoa que tem esta opção e, portanto, mas a pessoa
procura, se quiser, é muito mais no suporte à tomada de decisão e garantir que esta decisão é tomada livre de qualquer tipo de pressão ou influência. A nossa lei estava de facto neste sentido e, no entanto, ela não foi para a frente e, a meu ver, deixem-me só dar esta nota, ainda bem. Estávamos a ir muito bem neste processo, só que depois, com estas trocas e baldrocas entre Tribunal Constitucional e não aprova e anda para trás e anda para a frente, a última versão da lei que estava neste momento foi um verdadeiro tiro no pé. Ora, isto foi um tiro no pé porquê, Carolina? Porque a investigação não foi tida em conta, os dados, o que os dados nos mostram, não foi tida em conta. Porque nos países, sobretudo europeus, onde já a morte medicamente antecipada já é uma prática comum, as pessoas entendem a eutanásia como um ato médico, como alguém está a cuidar de mim, ou seja, como uma extensão dos cuidados. E o suicídio medicamente assistido, muito mais próximo de suicídio. Eu é que tenho que acabar com a minha própria vida. E as pessoas não é isso que querem. Não é a opção. As pessoas querem continuar a ser cuidadas, mesmo que isso leve à sua morte. Eu fico curiosa para saber se sentes, e se sim, em que situações, é que a tua prática clínica e o que existe para aplicares, digamos assim, e a investigação ainda não estão de mãos dadas, como costumamos dizer, sobretudo nas áreas que mais investigas. Sim, olha, apesar de já termos feito um caminho bastante interessante neste sentido, de facto, a investigação ainda está muito no campo da academia e, sobretudo, na psicologia. Muito embora já comece a haver mais, ainda temos muito pouca investigação aplicada, ou a chamada investigação translacional, que tem o objetivo de se aplicar na prática. E muitas das vezes o que se vê, sobretudo nas dissertações de mestrado, há muita investigação aí a ser produzida que depois, infelizmente, não tem aplicabilidade nenhuma na prática. Isto na psicometria é o prato do dia. Ou há um grande projeto, bem pensado e bem montado, para, por exemplo, falando aqui na questão da psicometria, para validar um instrumento de avaliação em que existem várias teses de mestrado, que depois se junta tudo e dá então uma boa validação de um instrumento de avaliação, ou há um projeto bem pensado e bem montado, ou então vê-se inúmeras dissertações de mestrado por aí que é investigação e que depois não tem aplicabilidade nenhuma, o que é uma pena. E depois, voltando na mesma questão da psicometria, que me diz muito, gosto muito desta área, pois há aí muitos artigos, por exemplo, publicados, dizendo que as escalas estão validadas e, na verdade, não estão validadas, porque o processo de validação é um processo complexo. Não é? Não basta recolher meia dúzia de dados, fazer análise confirmatória, exploratória e está a escala validada. Não é. É um processo que implica não só estatísticas, mas todo um planeamento. Agora, que eu acho que as coisas estão a melhorar, sim, mas ao mesmo tempo acho que é um caminho que é longo. Infelizmente ainda é longo. Estamos aqui. Exatamente. E que afasta muitas pessoas. E depois é muito curioso, e eu senti isso logo ainda era estudante, que é uma cisão completa, é os que são clínicos e os que são investigadores. Havia logo esta cisão. Infelizmente agora também já começa a haver mais, já começam a ser as duas coisas. Psicólogos, clínicos, ou da educação, etc. e investigadores. Mas também existe a esmagadora maioria, ou é só clínicos, ou só são investigadores. Ainda ao trabalho que tens agora desenvolvido mais recentemente, aqui de apoio aos profissionais de saúde mental, com a utilização da inteligência artificial, o que é que mais te tem surpreendido até e o que é que achas que é importante nós, enquanto profissionais de saúde mental, sabermos, porque nós sabemos, passando a redundância, que isto é um tema que tanto pode gerar muita curiosidade, interesse e perceber em que medida é que estas ferramentas nos podem ser úteis, como pode afastar e fazer várias pessoas temer um bocadinho estas ferramentas. É verdade. A inteligência artificial e estarmos de alguma maneira neste boom, de repente, a inteligência artificial em todo lado. Para mim, a inteligência artificial veio mostrar que tudo é possível. Veio-nos pôr na realidade algo que parecia ficção científica, os próprios filmes de Hollywood nos mostravam, e que
se calhar nunca vai acontecer, vai ficar ali no campo da idealização. E agora, a partir do ChatGPT, começamos a perceber, bem, afinal isto não é ficção científica, isto afinal pode e vai ser real. Ou seja, a partir do momento em que nós estamos num ponto em que tudo é possível, a questão que nós temos que nos colocar é porquê ou para quê? Para que é que eu quero inteligência artificial? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? E nesse sentido, ao colocarmos esta questão, também vamos ter em conta que nós precisamos mesmo de perceber, então, mas quais são as necessidades? Se nós queremos só porque sim, introduzir inteligência artificial só porque é giro, ou só porque os outros estão a fazer, e nós em Portugal, infelizmente, temos um bocadinho esta tendência de se os outros fazem, nós também queremos fazer, sem que sequer questionar, sem sequer pensar a respeito, aí é que pode ser o perigo. Se nós, de alguma maneira, colocamos o ónus na inteligência artificial de decisões que nunca podem deixar de ser nossas. Esse é o grande perigo da inteligência artificial. A inteligência artificial nunca pode deixar de ser um assistente, ou seja, algo que está ali para nos dar apoio. Portanto, no fundo, a inteligência artificial tem um potencial muito grande, enorme, de nos tornar mais humanistas, mais humanos e dedicar-nos às pessoas. Quer dizer, nós psicólogos já fazemos isso muitas das vezes, até os médicos. Não estarem só ao computador, preocupados em registar tudo, aqueles que o fazem, obviamente, e poderem dedicar-se à pessoa. Mas não podemos esquecer, e aqui entra a bioética, obviamente, a base de tudo, é não esquecermos a ética da coisa, pensar eticamente sobre as coisas. E dos vários princípios éticos que devem estar presentes, para mim 3 são fundamentais. A primeira é a responsabilidade. O profissional não deve jamais perder aquilo que é o seu sentido de responsabilidade e querer colocar o ónus da responsabilidade da tomada de decisão em saúde na inteligência, no algoritmo. O profissional tem sempre a última palavra na decisão e a responsabilidade pela mesma. Ponto. Depois, relacionado com isso, deve haver transparência. Mais do que verificabilidade, que é um dos princípios éticos que também está presente, mas mais do que isso, ou para além disso, nós temos que ser transparentes. Nós temos que ser transparentes e perceber que, por mais que nós queiramos verificar, vai haver sempre uma black box que nós não vamos conseguir controlar. Mas mais do que isso, acho que nós temos que ser transparentes. As pessoas saberem que há inteligência artificial a suportar decisões, a apoiar decisões, que a inteligência artificial está presente. As pessoas saberem e até poderem decidir se querem ou não. Isto, obviamente, que nunca numa consulta de saúde mental a inteligência artificial vai estar a funcionar se a pessoa não der o seu consentimento. Isso é básico. Isso é básico. Portanto, transparência. E, por último, a competência. Quer seja, no fundo, literacia para os próprios profissionais, ou seja, os profissionais saberem o que é que estão a utilizar, não têm que se tornar programadores, nem engenheiros de inteligência artificial, mas saberem o básico, para saber, estou a utilizar esta ferramenta e sei pelo menos o básico do que é que isto significa, utilizar esta ferramenta, o que é que esta ferramenta é. E promover literacia às pessoas, porque o desconhecimento causa medo, o medo causa afastamento, proibição, clandestinidade e por aí vai. E aí é que se torna de facto um problema o uso da inteligência artificial, porque depois o fruto proibido é o mais apetecido e a inteligência artificial, a meu ver, veio para ficar e, portanto, se veio para ficar, temos que usá-la bem. A nosso favor. E a nosso favor. Até para os nossos colegas investigadores que tanto ouvem falar em comissões de ética e a parte da burocracia toda, e normalmente é algo que repela muito a parte da investigação. Quais são, assim, 2 ou 3 coisas que tu achas que é importante todos nós psicólogos e até, em particular, investigadores saberem acerca deste tema? Em primeiro lugar, a ética, a meu ver, deve ser o pano de fundo de qualquer investigação que nós queiramos fazer. Temos sempre que pensar eticamente sobre as coisas. A ética é a ciência da relação. Na psicologia, então, mais ainda, que nós estudamos pessoas e, portanto, para estudarmos pessoas temos que, no fundo, ter a ética na sua base. E nesse sentido, não só na psicologia, mas em todas as áreas da saúde, a ética e as comissões de ética, evidentemente, são importantes. Para quê? Para garantir que a nossa investigação vai
respeitar, porque a nossa preocupação é respeitar os nossos participantes, que muitas das vezes, na nossa área, sobretudo, estão vulneráveis. E, no caso da investigação, o que acontece é que não são as pessoas que nos procuram. Somos nós que vamos atrás das pessoas pedir para nos ajudarem na nossa investigação. O que é que às vezes se torna difícil? É que as comissões de ética, e voltamos sempre ao mesmo problema de base, as condições, os recursos humanos, logísticos, monetários, financeiros, enfim, que não permitem o ideal funcionamento das comissões de ética e que depois traz estas dificuldades, tempos de espera infinitos ou instituições que não têm comissões de ética, burocracias, etc., por aí afora. Portanto, a meu ver, também estamos num processo, também estamos num caminho. A meu ver, deve-se cada vez mais promover o investimento nas comissões de ética, fazer este caminho de investir nas comissões de ética para que elas possam ter condições para dar respostas mais rápidas, mais imediatas e menos burocráticas. Depois há uma outra coisa que eu acho que é importante, que é clarificar, ficar bem claro na cabeça das próprias pessoas que fazem parte da Comissão de Ética e dos investigadores, qual é o papel da Comissão de Ética. É que, infelizmente, isso ainda não está muito claro. As comissões de ética, muitas das vezes, e infelizmente, não todas, mas algumas, acham que o seu papel também é criticar a metodologia do projeto de investigação. Ora, não é propriamente esse o papel da Comissão de Ética, é olhar para tudo o que é os procedimentos éticos, às vezes, claro, pode tocar em questões metodológicas, que de alguma forma possam ferir aquilo que é o bom andamento ético ou os procedimentos éticos da investigação. Mas agora, a forma como os dados vão ser analisados ou não vão, a partir do momento em que as questões éticas estão salvaguardadas, a estatística A ou B ou C que vai ser escolhida, a Comissão de Ética não tem nada a ver com isso. E para terminar, assim, última pergunta que eu acho que é importante fazermos, enquanto investigadora, e se estivesse a falar para colegas que estão a pensar ou até reticentes em ingressar no mundo da investigação, o que é que dirias? Até porque tocaste nesse ponto há pouco. Aquilo que eu gostava de transmitir aos colegas é que não tenham medo de prosseguir este caminho ao seu ritmo. Não precisam de dominar todas as estatísticas, não precisam de dominar todas as metodologias. E não é por causa disso que não possam fazer investigação. A investigação é muito relevante, porque uma boa prática só é sustentada com boa investigação. Senão, a investigação, por um lado, acaba por ser vazia e a prática é pouco sustentada. Ora, se nós defendemos que a psicologia é uma ciência, se não promovermos ciência, como é que vamos continuar a defender que a psicologia é uma ciência? Portanto, cabe-nos a todos nós garantir que a psicologia continua a ser uma ciência fundamentada na ciência psicológica. E não é só para alguns, é para todos. Não é só para os investigadores, é para quem está na prática também. Porque é muitas vezes na prática que surgem muitas questões que podem ser respondidas pela investigação, que depois a investigação pode fundamentar a prática e assim vai. A investigação pode e deve ser como tudo na vida, em equipa multidisciplinar. Isso é o ideal. Obrigada, Helena. Obrigada eu. Esta conversa mostra-nos que há ciência a acontecer com qualidade e utilidade real. Cabe-nos a todos, clínicos, investigadores, formadores, garantir que ela não fica nas gavetas, que passa de facto a fazer parte da forma como cuidamos, como escutamos, como intervimos. Encontramos-nos na próxima edição.